Pessoal, tudo bem? Dando sequência aí ao nosso conteúdo, nós vamos ver na aula de hoje o processo para nós encontrarmos a equação da reta quando são dados um ponto e o coeficiente angular. Nós vimos anteriormente pelo seguinte processo: nós tínhamos conhecidos as coordenadas do ponto A, as coordenadas do ponto B, e o nosso terceiro ponto para achar a equação da reta era o nosso ponto genérico. Já que nós íamos determinar uma equação, nós colocávamos como terceiro ponto sempre x e y. Acrescentávamos a coluna de 1 para que o nosso determinante fique com 3 linhas e 3 colunas. E aí nós fazíamos aquele nosso processo: repetir a primeira, repetir a segunda, multiplicar as 3 diagonais para a direita e as 3 diagonais para a esquerda. Então, ficaria assim. Então, repetindo a primeira, repetindo a segunda, o nosso determinante seria esse, não é mesmo? E aí, nós fazemos lá as multiplicações em diagonal. Multiplicou, fez jogo de sinal com positivo. Multiplicou, jogo de sinal com positivo. Multiplicou, jogo de sinal com positivo. Multiplicou, jogo de sinal com negativo. Multiplicou, jogo de sinal com negativo. Multiplicou, jogo de sinal com negativo. E aí nós encontrávamos a nossa equação geral da reta. Por esse processo, o que nós temos aqui? Nós vimos que para determinar o coeficiente angular de uma reta, quando são conhecidos dois pontos, nós utilizamos esta expressão. M, que é o meu coeficiente angular, ou a declividade da reta, é YB menos YA sobre XB menos XA. Se eu colocar aqui denominador 1, já que ele não apareceu, eu vou ter uma igualdade de frações e eu posso multiplicar essa minha expressão cruzada. Então, ficaria assim: uma vez o YB menos YA, YB menos YA, que fica igual a M, que vai multiplicar XB menos XA. Como eu busco uma equação de reta, a minha equação precisa ter, né, lá as minhas incógnitas, x e y, ou uma ou outra. Então, como foi comentado lá em uma correção daquele desafio weekend, eu vou omitir esse índice aqui que indica que as coordenadas são do ponto B. Então, eu vou escrever apenas y menos YA, que é igual a M, que vai multiplicar x menos XA. E a partir daqui, então, eu acho a minha equação da reta. Então, pelo processo anterior, nós necessitávamos de dois pontos. Aqui, eu só preciso das coordenadas de um ponto, que eu estou chamando aqui de XA e de YA, e preciso do valor do meu coeficiente angular. Conhecendo esses dois dados, nós conseguimos achar a nossa equação da reta. Temos aqui, então, nosso primeiro exemplo. Escreva a equação da reta que passa pelo ponto A, 2 e 5 e tem coeficiente angular m igual a menos 1. Então, o que eu preciso? Das coordenadas de um ponto, tá aqui, ponto A, 2 e 5, e conhecer o valor do meu coeficiente angular, que também foi dado. Então, nós temos y menos YA é igual a m, que vai multiplicar x menos XA. Então, meu y é parte da equação, permanece. O meu YA eu procuro lá no meu ponto, 5, igual, meu m, coeficiente angular, foi dado, menos 1, vezes
x vai fazer parte da minha equação, menos xa, que pelo nosso ponto é 2. Então, o que eu tenho que resolver aqui na minha expressão? A propriedade distributiva que apareceu aqui no segundo membro. Menos 1 vezes x, menos x. Menos vezes menos, mais 1 vezes 2, 2. Se eu vou escrever a minha equação na forma geral, vou levar o menos x para o primeiro membro. Então, vai ficar x. Vou repetir o y menos 5 e vou trazer o 2 para o primeiro membro. E ele vem, então, com o sinal trocado. Equação igualada a zero. Temos aqui uma operação para ser resolvida entre o menos 5 e o menos 2. Então, eu vou ficar com x mais y menos 5 menos 2, menos 7 igual a zero. Nossa equação está pronta. Exemplo 2, determinar a equação da reta R, que intercepta o eixo y no ponto P, 0 e 1, e intercepta o eixo x segundo uma inclinação de 150 graus. Então, o que eu tenho aqui? As coordenadas do ponto, P, 0 e 1, e eu sei que a minha inclinação da reta é de 150 graus. Para determinar a equação, eu preciso das coordenadas de um ponto e do coeficiente angular. Então, me falta aqui o coeficiente angular. Mas eu sei que a inclinação da reta é de 150 graus. Então, pelo nosso conteúdo anterior, eu tenho que determinar a tangente para o ângulo de 150 graus. Verifica lá na tabelinha da nossa correção de exercícios, o valor vai ser menos raiz de 3 sobre 3. Então, nós vamos fazer a substituição. Y menos YA é igual a M, que vai multiplicar x menos XA. Então, Y menos, o meu YA do ponto é 1. O meu coeficiente angular, menos raiz de 3 sobre 3, vezes x, menos meu XA do ponto, 0. Então, continuando, y menos 1 vai ser igual. Aqui, como eu tenho o valor 0, a minha propriedade distributiva aqui vai ser só entre o menos raiz de 3 sobre 3 e o x. Então, menos raiz de 3 sobre 3 vezes o x vai ficar menos raiz de 3 sobre 3x. E aqui, então, eu tenho duas possibilidades. Quais são as minhas duas possibilidades? Trazer simplesmente esse termo para o primeiro membro. Então, eu ficaria com raiz de 3 sobre 3x mais y menos 1 igual a zero. Equação pronta. Ou, vou repetir ali novamente, ó. Y menos 1 é igual a menos raiz de 3 sobre 3x. Considerar esse meu primeiro membro como sendo uma equação única de denominador 1 e multiplicar cruzado. Então, eu ficaria com 1 vez menos raiz de 3x menos raiz de 3x igual 3 vezes o y, 3y, 3 vezes menos 1, menos 3. Igualando a minha equação a zero, eu vou levar o 3y para o primeiro membro negativo, vou levar o menos 3 para o primeiro membro positivo. Aqui o máximo que eu iria fazer, caso fosse necessário, dependendo da situação, multiplicar para menos 1. E aí eu teria todos os sinais trocados. Porque dependendo da situação, se eu trabalho com uma questão objetiva, eu preciso analisar se há necessidade ou não de fazer a multiplicação por menos 1. Então, eu tenho essa situação, né? Posso parar aqui, se for uma questão subjetiva, perdão, ou aqui. Agora, se é uma questão objetiva, eu preciso analisar se apareceu desta ou desta forma aí a minha equação, ok? Vou deixar aí no final agora do vídeo
as imagens para que fique mais fácil de vocês registrarem aí o resumo e os exemplos no caderno de vocês. Até a próxima aula, então.